não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube. Seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou na sua vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Então, as melhores universidades do mundo ainda estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso quer dizer, o mundo anglo-saxônico detém o monopólio das grandes universidades do mundo. Nem a universidade alemã, ou austríaca, ou japonesa, ou chinesa chega a este ponto. Então isso quer dizer que eles estão, os americanos, mais ou menos 80% dos inventos no mundo saem dos Estados Unidos. E isso aí não tem chinês que vai bater esse recorde, não tem. Vamos dizer, este crescimento da China é grande parte ilusório. Na China você tem 5 cidades ricas e o resto é uma miséria desgraçada. Né? A melhor universidade chinesa, que subiu 10 pontos, chegou ao 22º lugar na escala. 22º. Ele está bem abaixo das 10 primeiras, que são todas inglesas e americanas. Né? Então, mas acontece o seguinte, acontece que o complexo de inferioridade que grande parte dos brasileiros tem em relação ao americano cria, há mais de meio século, o desejo de encontrar uma potência alternativa que nos proteja. É a mesma coisa que diz, exatamente as mesmas coisas que hoje dizem da China, na década de 30 diziam da União Soviética. A União Soviética vai superar a economia capitalista e vai dominar o mundo. Então nós temos que nos encostar a ela para nós progredirmos. É a mesma coisa, meu Deus do céu. E agora estou dizendo de novo da China. Até quando que vão aprender? Né? Então eu acho o seguinte, que no mundo atual só há 2 alternativas. Ou você tem o caminho ocidental, tá certo? Principalmente americano, ou você tem um dos outros 2 modelos globalistas, que são concorrentes e inimigos dele. Se são inimigos, eu não sei, por exemplo, o russo-chinês, eu acho que ele realmente está partido agora. Os russos já não são tão aliados dos chineses. E depois que o Alexandre Dugin declarou que acabou o anti-americanismo, opa, todas as portas estão abertas para uma aliança russo-americana. E se essa aliança russo-americana acontecer, babaltina. Na China não tem, nem a China tem chance, nem os islâmicos têm chance se isso acontecer. Então, como essa seria a boa hora para o Papa fazer o que Nossa Senhora mandou ele fazer, consagrar a Rússia e mudar o curso da história do mundo, tá certo? Mas eu não vou dizer para vocês o que eu acho desse Papa, isso é um segredo. Então, veja, o que nós enfrentamos no Brasil não é uma crise política que possa ser resolvida com a eleição. Nem como nenhuma iniciativa política. Eu digo isso desde o início. Nós temos que recivilizar o Brasil. Nós temos que refundar a civilização brasileira. Isso só pode ser feito por um grupo de intelectuais altamente preparados que não tenham objetivos políticos, pelo menos não tenham objetivos políticos para eles mesmos. Não queiram ser senadores, não queiram ser deputados, não queiram estar no governo. Queiram cumprir a sua função de intelectuais, de professores, de criadores de uma cultura nacional. Foi para isso que eu convoquei vocês. Não convoquei ninguém para ser assessor de ministro, nem para ser deputado, nem ser coisa nenhuma. Por outro lado, raciocinando politicamente, né, o que faltou justamente nos últimos 2 anos foi aquilo que o Zé Dirceu, muito corretamente, chama de trabalho de base. Só que faz trabalho de base à esquerda, na direita o pessoal nem sabe o que é isso. Se ele participa de uma passeata, no dia seguinte ele já quer ser senador ou coisa assim. Né? Então,
O trabalho de base é a política anônima, a política da qual jamais você vai ouvir falar, a política que não vai aparecer, que só vai aparecer nos livros de história como, vamos dizer, uma força anônima, uma força constituída pela massa e pela ação da massa, onde não há nomes individuais brilhando. Né? Veja, os comunistas têm esse mérito, durante décadas e décadas se dedicam ao trabalho de base, dão a sua vida a isto, para obter um resultado que eles sabem que não vai ser alcançado na duração das suas vidas. Quantos na direita têm este idealismo? Quase ninguém. Está cheio aí de Quins Catacoquinhos e Alexandre Frutas que só querem subir na vida. Gente que quer trabalhar embaixo na base, para não, vamos construir o Brasil do futuro. Quanto tempo vai levar? 50, 60, 70 anos? Ninguém quer saber. Isso quer dizer que, neste ponto de vista, a esquerda é moralmente muito superior à direita. Hein? Até a gente brinca aqui, fala, o negócio de Lula livre. Então, a gente vendo a conduta desses deputados e senadores e generais, a gente fica com saudade do PT, porque o pessoal do PT só roubava. Eles não eram tão ávidos para subir na vida desse jeito. Então, por exemplo, quantas pessoas se sacrificaram para a ascensão social do Lula, sem que elas próprias subissem nada? Milhares fizeram isso. Milhares se sacrificaram pelo Lula. Mas ele não pode fazer nada pelo Bolsonaro se ele no dia seguinte querer tirar alguma vantagem. Então, isso aí é uma espécie de máquina de desentortar banana. Isso nunca vai produzir resultado bom nenhum. É uma coisa que funciona em círculo vicioso, né? Come os seus próprios recursos e os destrói. É isso que está nos acontecendo. Então, gente, o que nós precisamos fazer é voltar aos objetivos iniciais desse curso. Esquecer esta porcaria da política diária e pensar, nós temos que recriar a alta cultura brasileira. Mas até nisto a gente vê a picaretagem, a vigarice. Porque o sujeito ouve falar de um livro, do qual ele ouve por mim. Ele nem sabia que existia, né? Aquele nada. Ele leu lá no Olavo um nome, no dia seguinte ele sai falando. Por não apareceu este idiota deste Lobão, pô. Fala dele, tem que ler Eric Voegelin. A outra idiota, que é a Janaína Pascoal, burra, que dói. O Olavo tem que ler o Imbecil Coletivo. Daí eles falam, não, tem aí, ele sofre de paralaxe cognitiva, né? Ele argumenta o adoro. Eu digo, que palhaçada. Quer dizer, coisas que eu levei 30 anos estudando, explicando direitinho, o pessoal pega a palavra e começa a usar assim como moeda de troca numa discussão de imbecis. Assim não vai, gente. Um país onde se leva a sério, um cara como Rodrigo Cocô, como o Henri Bucetalho e Felipe Feto e Lobão, não dá. Gente, eu aceitei o Lobão porque o Lobão tomou uma atitude política em favor daqueles movimentos de 2013, 2015, só por isso. Eu não vi nenhum mérito especial nele. Eu reconheço que o livro dele estava bem escrito, mas eu não sei se foi ele que escreveu. Até hoje eu não tenho a mais mínima prova, porque ele só escreveu aquilo. O dia que eu ver ele escrevendo alguma coisa, bom, pode ser que eu acredite que ele é um bom escritor, mas se você observar a música do Lobão, que eu observei pouco, mas conheço pouquinho, quase nada, o pouco que eu vi não tem valor espiritual nenhum. Tem só uma certa destreza técnica que ninguém nega. O sujeito toca uma guitarra ali que é um negócio de louco. Eu digo, mas e daí? Um retardado mental pode tocar uma guitarra melhor que ele. Qual é o sentido? Olha, eu vejo mais sentido humano nas composições dos 3 chupadores de pica do Lula, como diria a Nana, do que nele. Alguma coisa tem, né? Você não pode negar que algumas composições, por exemplo, composições iniciais do Chico Buarque, diziam algo da vida brasileira. Do Caetano também, se bem que o Caetano era mais a juventude universitária, só isso, né? Mas é alguma coisa real. Agora, do Lobão é só destreza técnica, não tem mais nada. Então a gente aceita a amizade de um sujeito desse, o cara usa a amizade nossa para tentar subir na vida, tentar resgatar uma carreira que está decadente, melhora um pouquinho, pronto, daí nos dá a facada nas costas e acha que é um grande homem por causa disso. Quer dizer, como é possível? Veja,
a baixeza de que essas pessoas da classe falante brasileira têm dado mostra é uma coisa que supera a minha imaginação. Eu não consegui imaginar que a coisa podia chegar nesse ponto. Todo esse pessoal que subiu na onda do Bolsonaro, no dia seguinte dá uma facada nas costas dele, mas é no dia seguinte, não nem disfarce, e está orgulhoso de fazer isso e justifica com um discurso patriótico, né? As instituições democráticas, não sei o quê, é o progresso maravilhoso que nós vamos ter conversando com a China. Digo, de novo, tudo isto. Nós não podemos consertar a política brasileira, ela não é consertável, gente, né? Nós temos que consertar a cultura, partindo, vamos dizer, da educação em profundidade, da nossa educação em profundidade, e irradiando pouco a pouco para a sociedade. Se isto vier a ter um efeito bom na política, será daqui 30, 40, 50 anos. Sempre foi assim, pô. Eu uma vez expliquei, né, que todo movimento político obedece a uma sequência de etapas. E essa sequência não é trocável. E a primeira sequência é puramente cultural, é puramente um diálogo interno entre intelectuais sem nenhuma expressão política externa. Você nunca leram Dostoiévski? O que aqueles personagens de Dostoiévski ficam fazendo a noite inteira? Discutindo ideias que jamais serão levadas à prática. Mas eles estão criando a cultura russa. E é isso que vai determinar o futuro. Se eles acertarem, vai tudo bem. Se eles errarem, como erraram, vai tudo para o buraco. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que restaurar a vida da cultura brasileira. A vida da cultura não é publicar livro. Em primeiro lugar, é ler e meditar os livros, mas num país onde a pessoa, quando toma conhecimento de um livro, ele tem que ler rapidinho para ele já sair opinando a respeito no dia seguinte, como, por exemplo, esse idiota do Lobão, que diz que em 2 anos leu toda a minha obra. Olha, impossível, Lobão. A minha obra precisa de pelo menos 20 anos. 20 anos para você absorver só o curso online de filosofia. Essas 450 aulas. Pensa um pouco, 450 aulas, cada uma transcrita dá umas 30 páginas. Não é isso? Então, quanto você tem ali? 12 mil páginas, 20 mil páginas, alguma coisa assim? Você leu tudo isso em 2 anos? Você não leu nada, rapaz. Você leu um pouquinho do imbecil coletivo, um pouquinho do mínimo, e sai aí. Você é capaz de me explicar a minha tese sobre, sei lá, a menorzinha, sobre Maquiavel? Não vai saber. Se você não entende o que eu expliquei sobre Maquiavel, você não entende nada da minha filosofia política e, portanto, entende muito menos ainda dos palpites políticos que eu tenho dado aqui ou ali, porque esses palpites nada significam fora do quadro da minha filosofia política, o qual nada significa fora do quadro da minha epistemologia, etc, etc. Então, só filosofia, meu filho, é unidade. O pensamento do filósofo é todo unificado. Você vê aqui no estudo da obra do filósofo, até bilhetinho de namorada que ele tem escrito pode ser importante, porque pode ter alguma ideia que escapou dos grandes livros dele que está anotado ali. Isso pode acontecer. Então, exige uma leitura integral, como está fazendo ainda o Ronald Robson, né? E outros que estão estudando a minha obra, esse sim pode falar. Agora, opinião de Lobão ou de Rodrigo Cocô Instantâneo sobre a minha obra, pelo amor de Deus, vocês estão brincando, gente, Isso é a mesma coisa chamar, eu quero saber a opinião do Caetano Veloso sobre a obra de Johann Sebastian Bach. O que você acha do Bach? É assim. Então, gente, chega do ridículo. Chega dessa vida puramente imitativa, que um dia todos nós vamos morrer. E eu quero ver, na hora da morte, o que vai sobrar da obra do Lobão. É o que você tem a apresentar para Deus. Foi isto que eu fiz. Com os dons que você me deu, foi isto que eu fiz. Eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa. Eu tentei servir a Deus da melhor maneira que me ocorria, que era uma maneira até medíocre, mas era o que eu podia fazer. E ele sabe que algo real eu fiz. Mudança na vida de milhões de brasileiros. Foi uma coisa real. Então é o seguinte, eu sei ter uma ideia e realizá-la. Minha ideia foi modesta, não propus criar um novo Brasil, não propus colocar o Brasil entre as grandes potências, eu só propus elevar o nível de consciência e de inteligência de um certo número de pessoas, e eu fiz isto. Portanto, eu digo, olha, algo da vida real eu sei fazer. E vocês, o que fizeram?
Em geral, as pessoas que fizeram alguma coisa, fizeram como parte de transformações sociais monstruosas, subsidiadas por fortunas milionárias. Por exemplo, o que seria toda a obra do Caetano Veloso sem a indústria de discos? Não seria nada. A minha obra foi financiada por quem? Ninguém. Eu fiz com os meus recursos. Estão entendendo? O que é um Lobão fora da indústria do show business? Não é nada. Eu não preciso de indústria nenhuma. Eu criei a minha indústria. Então, isso é para mostrar para vocês, não é que eu estou contando vantagem, eu estou mostrando o seguinte: eu sei fazer algo na realidade da vida social. Eu planejo, eu faço e obtenho o resultado e mostro o resultado. Esse pessoal não, eles são levados em ondas coletivas que eles não sabem de onde vieram e para onde estão indo. São apenas bonecos de ventríloco, todos eles, a música popular inteira. Por isso, quando perguntava Otto Marcapô, o que você mais odeia no mundo? Ele dizia música popular. É evidente que ele não estava se referindo à música folclórica, mas à música industrial ou comercial, que na verdade não é popular, é feita por uma elite, né? Para ser vendida, o povo só entra aí com o dinheiro para comprar essa porcariada. Né? É a indústria dos shows, é a indústria de discos. Então, esse pessoal todo não tem a menor noção de como se atua na realidade. Né? Esse pessoal não sabe dirigir a vida deles mesmos. Preste atenção. Eu planejei a minha vida e a estou realizando do jeito que eu quis, obtendo os resultados que eu quis. Não deu tudo certo, mas vamos dizer, os 80% deu certo. Se você julgar a partir, vamos dizer, da total ausência de recursos, total ausência de investimento de terceiros, deu maravilhosamente certo. Então, assim, eu sei governar a minha vida, sei fazer um plano, sei realizá-lo e sei obter resultado. Esse pessoal não sabe. Eles não sabem nem onde vai estar a vida deles amanhã. Eles são levados pelo vento. Lobões, Caetanos, esses generais todos, esses deputados, esses nhonhos, etc. São todos assim. Eles não controlam a sua própria vida, meu Deus do céu. Não são pessoas maduras. Não são homens maduros, são crianças levadas pelo vento. Não é isso? E eu queria formar pessoas que possam dizer como eu planejei a minha vida e a realizei do meu jeito e obtive o resultado que queria. Isto é o verdadeiro sucesso. Sucesso não é você ficar milionário, você pode ficar milionário por acaso. Você pode ficar milionário porque seu pai te ajudou. Você está entendendo? Pode ficar milionário porque ganhou na loteria. O que importa não é você alcançar algo que os outros considerem um sucesso, no qual os outros vejam um sucesso, mas alcançar um sucesso exatamente naquilo que você quis e planejou fazer. Há pessoas que apostam sua vida numa coisa e saem vencedores em outra completamente diferente. Por acaso. Não é isso? Eu já vi casos de pessoas que estavam totalmente enganadas sobre a sua vocação. Por exemplo, você acha que o Fernando Collor tinha vocação política? Resposta, nenhuma. Você acha que o Paulo Maluf tinha vocação política? Nenhuma. Você acha que o Lula tinha vocação política? Nenhuma. Eles foram levados por correntes históricas sociais que eles não entendem. Mas eu não fui isso, gente. Eu fui uma vida que foi planejada para obter este resultado e aí estou obtendo. Nem tudo deu certo, é claro. Por uma coisa que eu não calculava era o efeito político acidental que isso ia ter. Eu não sabia que no meio do meu esforço educacional ia aparecer um movimento popular para eleger o Bolsonaro. Não sabia. Quando apareceu isso, eu falei, bom, isso aí pode dar tudo errado. É um movimento baseado na superficialidade, na aparência, mas que tem uma boa intenção. Está na cara que o Bolsonaro é um homem de boa intenção, honesto, sincero. Então, moralmente, a gente tem a obrigação de ajudar. O que não quer dizer que eu confie no resultado. É isso que as pessoas não são capazes de entender. Né? No Brasil, todo mundo pensa tudo em bloco. Se você aprova uma coisa, aquilo está 100%, você apostou tudo naquele homem, senão você está contra ou a favor. É assim, só tem 2 neurônios. Né?